Se você não tem mãe, esse vídeo é pra você. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Falar. Eu sou a Daiane Garay. Se você não me conhece, me segue nas redes, acompanha aqui o podcast, se inscreve, curte, comenta, compartilha, porque tem muitos conteúdos muito interessantes que estão sendo abordados por aqui, que ainda serão. Então, que você faça parte do nosso crescimento, que você faça parte desse nosso cantinho do Pode Falar. Hoje é Dia das Mães, um dia comemorativo, um dia para muitas pessoas de muita alegria e para outras nem tanto. Falando um pouco sobre mim, eu perdi a minha mãe há alguns anos, e aproximadamente 15, 16 anos, mais ou menos isso. E desde então, o Dia das Mães para mim, a cada ano tem sido uma nova descoberta minha como pessoa, emocionalmente e espiritualmente também, digamos assim. Agora eu sou mãe, mas até ano passado eu não era. Ano passado, nessa época, eu ainda estava gestante, e esse ano eu já estou aqui com a minha bebezinha. Atualmente ela está com 9 meses, minha querida Sofia. Se você estiver ouvindo barulhos de bebê ao fundo, é porque ela está aqui comigo agora, né, filha? E esse ano, pra mim, ele tem um novo significado, diferente de todos os outros que eu tenho passado até aqui, desde que eu perdi a minha mãe. E eu resolvi gravar esse conteúdo porque, assim como eu, a cada Dia das Mães, tenho aprendido algo novo ou ressignificado alguma parte da minha história, eu acredito que tenha outras pessoas que estejam passando ou que já tenham passado por isso e que talvez possam se identificar. Eu lembro que assim que eu perdi a minha mãe, foi no mês das mães, foi dias antes do Dia das Mães, e aquele primeiro ano eu não tenho muitas lembranças, afinal de contas foi um trauma, e quando a gente passa por um evento traumático, geralmente a nossa mente tende a deletar ou arquivar aquelas memórias ruins, porque o seu cérebro ele quer te proteger da dor. Então eu não tenho muitas lembranças. Eu tenho lembranças de depois de uns 2, 3 anos, digamos assim, que eu havia perdido ela. Antes disso eu realmente não tenho lembranças. Talvez em algum processo terapêutico eu consiga recuperar, mas enfim, não é o foco aqui. E eu lembro que a partir do momento que eu tenho de lembrança, o Dia das Mães pra mim era triste, porque justamente por esse motivo, pela minha mãe não estar mais viva. Então eu via as pessoas comemorando com as suas mães, mas pra mim era, cara, eu não tenho a minha mãe aqui, então não tô nem aí se as pessoas estão felizes ou não. Sendo bem assim, crua, né, nos meus pensamentos, sendo bem, como que eu posso dizer, sincerona, né? Então eu não me importava tanto. Era um dia que eu ficava muito mais enclausurada, que eu questionava algumas coisas, e por algum tempo eu tinha algumas indagações referente à minha mãe. Eu tinha sentimentos de culpa por ela ter ido embora tão cedo. Eu pensava, será que eu podia ter feito algo mais, algo de diferente? Mas eu só era uma criança, uma adolescente, ela foi embora, eu estava entrando na minha juventude, então eu não tinha noção, conhecimento que eu tenho hoje, até para ajudá-la em questões das quais ela passava. Mas eu carreguei por muito tempo esse sentimento de culpa, também carreguei por muito tempo um sentimento de raiva, de pensar, caramba, por que ela foi embora tão cedo? Por que ela me deixou aqui sem mãe, sem a pessoa que me acompanhava para tudo, a pessoa que, apesar das nossas diferenças, ela era a pessoa que estava ali sempre por mim, que mais me apoiava, que mais me incentivava. Eu sou uma pessoa que tenho a minha linguagem do amor como palavras de afirmação. E a minha mãe, ela era essa pessoa que sempre estava ali falando coisas positivas. Óbvio, ela não era uma mãe perfeita, nós tínhamos as nossas diferenças, mas sobretudo ela era essa pessoa que sempre estava ali me colocando para cima. E então, nessa época, eu lembrava disso, e por muito tempo eu tive um sentimento de raiva desse dia, porque me fazia olhar para minha falta, e a minha falta era o amor da minha mãe. Era a presença dela, era ela estar aqui, era ela, apenas ser ela. Mesmo com todas as nossas dificuldades, não éramos uma família perfeita, mas eu tinha minha mãe. E eu lembro que quando eu conheci o meu marido, a mãe dele, hoje eu tenho ela como uma mãe pra mim. Todo mundo fala que relacionamento de sogra e nora, ai, mas a sogra, cara, você tem que saber
que você está entrando em uma família, você tem que tratar bem a mulher, a mãe do seu esposo. Independente se vocês tiverem diferenças ou não, mas o respeito, sobretudo, precisa existir. Então, nós temos esse respeito, nós temos essa admiração. E eu tenho ela hoje como uma pessoa realmente da família. Ela não é apenas a minha sogra, ela não é apenas a mãe do meu marido. Eu sei que ela é uma pessoa que eu posso verdadeiramente contar. Ela é a avó da minha filha. Então, só que até esse relacionamento ser construído, eu tinha uma admiração pela família deles. E nos nossos primeiros, assim, anos de Dia das Mães juntos, como namorados, depois noivos, até o casamento e tudo que a gente passou depois disso, eu tentava ficar feliz por ele nesse dia. Mesmo que eu estivesse triste, ele sabia que eu estava triste, mas eu tentava esconder um pouco a minha tristeza e ficar feliz porque eu pensava, poxa, eu não tenho a minha mãe e a minha tristeza não vai fazer ela voltar. Mas eu tenho a minha sogra, que é a mãe do meu marido, que é a mãe do meu namorado na época, e eu posso celebrar por ela. E eu também tinha a minha cunhada, tenho a minha cunhada que é mãe, então eu ficava feliz por elas. Porque eu não tinha mãe, mas as pessoas que eu amava têm as suas mães. E aí, a partir disso, eu comecei a ressignificar, em certo ponto, o Dia das Mães pra mim. Eu comecei a ficar feliz pelas pessoas que eu amava terem as suas mães e por elas também tratarem bem os meus irmãos. Então eu pensava, nós não temos mães, mas as mães que nós temos ao nosso redor nos tratam tão bem que por mais que a gente tenha uma falta, nesse dia parece que essa falta, não que ela não exista, mas ela em certo ponto está sendo um pouco preenchida e o nosso coração está aquecido. Então eu comecei a olhar dessa forma. E aos poucos, conforme eu fui crescendo, conforme eu fui amadurecendo, eu fui tratando a minha questão da espiritualidade, o meu lado espiritual, eu também comecei a tratar o meu lado emocional. E na terapia, eu passei pelo processo terapêutico e algo que eu tratei muito lá foi isso, foi o meu relacionamento com a minha mãe. E eu consegui ressignificar isso. Através de olhar e pensar, eu tenho uma falta, sim, ela não vai voltar. Mas eu posso olhar para ela com um olhar de amor e olhar para esse dia e celebrar pela vida exatamente algo que eu já havia vindo fazendo, mas eu passei a ter mais consciência disso, de olhar para esse dia com o olhar de eu posso celebrar as outras mães. Só que em dado momento eu pensava, tá, mas eu não tenho mãe e, cara, um dia será que eu vou ser mãe? E o que será que eu vou dar para minha filha, para o meu filho, para uma criança, aquilo que hoje me falta? A gente fica com essa dúvida, né? De será que eu vou conseguir ser melhor do que a minha mãe? Ou, enfim, ser tão boa quanto ela era para mim? E não tem a ver com competição, tá? Mas a gente tem que aprender com os erros deles e procurar não ficar levando aquilo que nos traumatizou para os nossos filhos. Porque se isso traumatizou, você não vai querer passar adiante. Então é meio que quebrar aquela corrente ruim. Mas eu sinto que depois que eu me resolvi internamente em relação a esse dia passou pra mim a ser um dia mais realmente de comemoração. Um dia mais leve. Que ao invés de eu ficar só me lamentando por eu não ter a minha mãe, eu passei a lembrar das coisas boas que nós vivemos, agradecer pelo tempo que eu tive ela aqui comigo e celebrar a vida das mães que estão ao meu redor. E hoje, mais do que nunca, eu sou mãe. Então eu não quero que a minha tristeza se sobressaia ao dia da minha filha. Embora ela ainda não tenha a consciência disso, ela é só um bebê, ela nem entende que hoje é o dia das mães. Ela só quer continuar mamando e tá tudo bem. Fazer as sonequinhas dela e receber amor. Ela ainda não tem essa consciência, mas eu não quero que daqui a alguns anos ela tenha essas lembranças ruins ou de, nossa, o dia das mães lá em casa era um dia muito triste, porque a minha mãe ficava muito triste porque ela não tinha mãe dela. E independente se você não tem a sua mãe no sentido físico ou se você hoje não tem a sua mãe porque vocês não têm um bom relacionamento, se vocês moram longe, se vocês cortaram contato, independente da forma que você não tenha a sua mãe, que hoje você consiga fazer esse exercício mental de olhar para aquilo que você tem e não apenas focar naquilo que te falta. Para que o Dia das Mães para você não seja só um dia de lamento, como poderia ser para mim apenas um dia de lamento, apenas um dia de falar, nossa, eu não tenho, então não tem por que eu ficar feliz. Tudo bem, eu não tenho, mas hoje
eu tenho um sentimento de amor, eu tenho um sentimento de gratidão pelo que nós vivemos, e eu consigo ficar feliz pelas mães que estão ao meu redor, porque elas estão aqui, e elas merecem ser celebradas, elas merecem ser amadas, assim como eu hoje, como mãe, também mereço. E gostaria e quero que isso aconteça, sabe? Eu quero que daqui a uns anos a minha filha nesse dia tenha prazer em celebrar comigo, prazer em olhar pra mim e falar: mamãe, eu te amo. Assim como eu quero que o meu marido ele não fique com medo de ser feliz, porque esse é um dia pra mim triste, digamos assim. Eu não quero que as pessoas ao meu redor tenham medo ou receio de ficarem felizes porque elas sabem que eu não tenho algo. Realmente, não vai ser só hoje que eu não vou ter. Vai ser sempre, eu não vou ter sempre. Mas eu posso transformar esse dia em um dia alegre. E mostrar que a minha falta hoje, ela me faz ser preenchida porque eu consigo olhar para o que eu tenho e focar nisso, que é o mais importante. Então, que esse Dia das Mães para nós, que não temos as nossas mães, seja um dia de contemplar as mães que estão ao seu redor. E se você é mãe, que você consiga canalizar isso, que você consiga ter essa visão de: eu não tenho a minha mãe, tudo bem, mas hoje eu sou mãe e eu não quero oferecer para os meus filhos o meu pior, eu quero oferecer para os meus filhos o meu melhor. E eu quero ser a melhor mãe para eles, assim como a minha mãe foi para mim. E se de repente a sua mãe não foi aquele modelo de mãe para você, se você tem mágoas, se vocês não tiveram um bom relacionamento, se você tem questões mal resolvidas com ela, não vai ser hoje que você vai resolver, espero que você resolva um dia, faça terapia, inclusive, é muito bom, ajuda nessas questões, mas que hoje você olhe e pense: eu não tenho boas lembranças, mas eu posso ser boas lembranças na memória de alguém. Então que você tenha isso em mente, que tudo bem, eu não tenho boas lembranças com a minha mãe, mas eu posso ser a pessoa que vai deixar boas lembranças na memória dos meus filhos, ou na memória daquelas pessoas que estão ao meu redor. Eu posso não ter boas lembranças com a minha mãe, mas eu posso criar boas lembranças com a mãe do meu marido ou com as mães que estão ao meu redor, seja sua cunhada, sua irmã, qualquer pessoa que seja mãe que você tenha contato. Você pode criar boas memórias com ela. De daqui a um tempo você olhar e pensar: nossa, aquele Dia das Mães foi incrível porque eu estive com fulana e foi assim, 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 e ela é uma super mãe. Para que você comece a ressignificar todos esses sentimentos. E daqui a um tempo, quem sabe você esteja de fato uma pessoa curada. O processo da cura é um processo dolorido, é um processo que você vai ter que mexer em algumas cicatrizes, em algumas marcas que vão doer, não tem como não doer. E leva tempo, não vai ser do dia pra noite. Você não vai dormir um dia e acordar no outro: estou curado. Não, leva tempo. Pra ser de um dia pro outro é só um milagre, mas ainda assim nós somos seres humanos e o nosso corpo e a nossa mente somatizam as coisas. Então, por mais que você esteja curado, ainda assim você vai ter lembranças, porque você não teve amnésia. O perdão tem a ver com isso. A gente perdoa, mas não significa que a gente esqueceu. A gente só escolheu perdoar, afinal eu lembro. Só que hoje não me dói mais. Hoje eu tenho uma visão diferente sobre aquilo que um dia me feriu. Desejo que esse Dia das Mães seja isso pra você. Se algum dia você foi ferido por uma mãe, pela sua mãe, ou se a vida aconteceu algo que te levou à sua mãe, que hoje você consiga alcançar essa cura, ou que você tenha essa visão de que eu preciso ser curado. E que hoje seja um dia que você comece a ter essa visão de ressignificar e contemplar aquilo que você tem. Eu não tenho a minha mãe, como eu já disse inúmeras vezes ao longo do vídeo, mas hoje eu sou mãe. E eu quero que a minha filha tenha as melhores lembranças desse dia. Eu quero que a minha filha, daqui a uns anos, quando ela tiver entendimento, ela comemore o Dia das Mães junto comigo e que ela tenha anseio por esse dia, no sentido de: nossa, vai ser um dia incrível que eu vou ter com a minha mãe. E que eu possa, em algum momento, quando ela estiver maior, contar pra ela as histórias que eu tive boas com a minha mãe, porque hoje eu tenho esse assunto bem resolvido. E eu quero que ela saiba que eu tive uma mãe incrível. Que apesar das falhas dela, dos erros dela, apesar das feridas que ela possa ter me causado, eu não quero que isso sobressaia ao meu relacionamento com a minha filha. E não quero que isso apague a mãe que eu quero ser, que é a melhor mãe que a minha filha possa ter. Então que esse Dia das Mães possa ser isso, um Dia das Mães de cura pra mim, um Dia das Mães de cura pra você e um Dia das Mães de contemplação. Que você contemple aquilo que você tem e que você celebre isso. É isso, esse é o podcast de hoje. Que essa mensagem de alguma forma tenha tocado o seu coração. Se você conhece alguém que está nessa situação,
de não ter mãe, de ter um relacionamento conturbado, compartilha esse vídeo com ela para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas e que a gente possa começar todo mundo nesse processo de cura interna que é tão valioso e que só tem benefícios. É doloroso, não vou mentir, é doloroso, mas é satisfatório quando você alcança aquilo que um dia você pensou que não poderia existir na sua vida, que é a paz interior. Não é uma paz 100%, não, calma, mas é o começo, entende? De você ressignificar as coisas e você ir aos poucos ajeitando o seu castelo, que é a sua vida, que é o seu emocional, que é a sua mente, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, compartilha, deixa seu like. Nós nos vemos no próximo podcast. Esse foi o Pode Falar de hoje e eu quis falar sobre isso, então estou aqui. Fiquem todos na paz, grande beijo. Fui!